Hoje estamos aqui com o Inácio, fundador da Personal Digital. E aí, Inácio, tudo bom? E aí, Paulo, beleza? Estamos aqui juntos, bater um papo aí sobre negócios, startups, tecnologia, marketing, se você quiser mais tocar. Legal, cara. Vai ser um prazer legal, um prazer imenso aí conversar com você e conhecer um pouco aí dessa história, seu background. Legal? Começa aí se apresentando. Fala quem você é, um pouco da sua história, o que você já fez, o que você está fazendo agora, para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho aí. Ah, legal, cara. Nasci em Natal, né? E me formei em engenharia mecânica e fui atuar como engenheiro em Manaus, tá? E durante esse período eu atuei 6 anos como engenheiro, mas eu tinha um sonho de empreender, né? Mas eu não sabia exatamente com o quê. Então eu passei 6 anos, cara, juntei uma grana, juntei R$ 200 mil em 2016, mais ou menos, 2017, eu tava com essa grana. E eu fui pedir demissão para abrir meu primeiro negócio. Eu comprei 2 franquias com a expectativa que eu ia receber um know-how e era o melhor caminho para fazer funcionar. Só que no decorrer desse caminho, eu percebi que aquele know-how que eu comprei das franquias não era suficiente para o negócio funcionar. Era um excelente modelo de vendas para vender franquia, mas não um excelente modelo de negócio para os franqueados tocarem a franquia. Então, eu acabei perdendo aqueles R$ 200 mil em 11 meses. E aí, vamos dizer, foi um grande fundo do poço para mim, né? Só que nesse período eu estava estudando uma coisa chamada marketing digital, tá? E quando eu percebi, né, eu estava com a franquia e à noite eu estudava aquele negócio que eu tinha caído em 2017, mais ou menos, e eu achava surreal como as pessoas estavam fazendo dinheiro utilizando a internet. E eu estava fazendo, sei lá, sábado eu parava para estudar, quando eu não estava tocando as franquias, ou à noite eu também parava para estudar um pouco sobre isso. E eu fiz um teste, cara, com aquilo que eu aprendi. Eu chamei um amigo, um personal trainer, para fazer o que a gente chama de lançamento de semente, né? Um primeiro teste ali. Chamei a galera para uma live e naquela noite eu fiz R$ 6 mil, né? Não sabia de nada e fiz R$ 6 mil. Eu, caraca, velho, estamos em 2017, numa noite eu fiz 6 mil. É basicamente o que eu ganhava como engenheiro. Esse negócio aqui funciona, basta eu dar uma atenção. E foi o que eu fiz. Quando quebrou os negócios, a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou me dedicar 100% a isso, né? Então, foi mais ou menos 2018 ali, eu comecei, me dediquei, e entre 2018 e 2020, eu continuei vendendo esse personal trainer, a gente basicamente ensinava a vender, como se posicionar na internet, personal trainer se posicionar na internet. A gente acabou treinando mais de 10 mil personal trainers online, né? Então já tem uma base violenta do personal trainers e esses caras, em 2020, me pediram tecnologia, eles estavam sedentos para ter um aplicativo que eles pudessem atender ao redor do mundo. E aí nasce minha primeira startup. E eu venho com um background de vendas digitais e começo a vender minha solução, né? Começo a vender minha tecnologia. E aí ela não parou de crescer, né? Hoje são mais de 500 mil downloads ao redor do mundo. São 33 países na última vez que eu chequei. Talvez tenha um pouco mais hoje. Legal, legal. Muito bom. E, cara, quando você estava ali naquele momento, né, na transição entre o marketing digital e as suas franquias, né, e você teve o insight de que o marketing digital seria realmente ali o caminho a se seguir, o que você viu ali de diferente do que você estava fazendo no marketing digital para as outras pessoas? Porque 2017 ainda era o embrião, né, o início ali do marketing digital no Brasil. Já existiam as pessoas que faziam isso antes, como o Érico, né, o Érico Rocha, que desde 2011 ele já fazia isso no Brasil. Mas o que era o seu diferencial perante essas pessoas? O que você acredita que fez as pessoas pagarem R$ 6 mil ali para você numa noite, para uma pessoa que estava começando ali no marketing digital e não tinha, vamos dizer assim, tanta experiência, né? Alguma coisa tinha ali para o pessoal pagar R$ 6 mil para você naquela noite. Então, o que eu percebi, cara, assim, eu sempre gosto de criar minhas próprias regras, porque existem as bolhas, né, e eu me identifico muito que cada bolha ela tem as regras próprias. Por exemplo, se eu sou CLT, eu tenho que seguir as regras daquela empresa, tá? E eu saí exatamente porque eu achava o modelo interessante, mas eu achava que ele não tinha algumas regras peculiares para mim. Por exemplo, aquilo ali não iria me enriquecer, né? Então, pô, eu quero enriquecer, esse aqui não é um lugar. Fora que eu devia satisfação a muita gente, fazia coisas que muitas vezes eu não via como a melhor opção, e tá tudo bem, né? Porque o negócio não era meu. Até que chegou um momento, cara, que a gente, como engenheiro, dentro do meu time, economizou alguns milhões de dólares com algumas soluções como engenheiro. E nesse dia, cara, eu ganhei um cheque junto com mais 6 engenheiros de R$ 500. Um cheque de R$ 500. Nós saímos para jantar, vocês já devem identificar quem não deu para pagar nem a conta. Aí eu pensei, cara, imagina se eu começo a economizar alguns milhões de dólares para mim, para o meu negócio.
Lógico que ele ia começar do zero, não ia economizar milhões de dólares, mas se ele me gerasse pelo menos $1 milhão, eu já estaria muito satisfeito naquele momento, né? E aí eu comecei a me questionar, tá, como é que eu começo a desenhar um modelo que funcione para mim, né? E no marketing digital foi a mesma coisa. Eu encontrei aqueles modelos de lançamento, né, que foi difundido na internet, e eu enxergava que aquilo ali não era o melhor modelo para mim. Por quê? Eu não gostava de estar tanto nas câmeras, eu não gostava de ficar produzindo conteúdos exaustivos, então eu criei um modelinho onde ele funcionava e vendia. Só para você entender, Paulo, existe meio que um fluxo, um padrão de comunicação que você traz a pessoa da inconsciência até o processo de venda, né? Até o processo de compra, que ele passa o cartão, ele confia em você, passa o cartão. Então eu entendia esse modelo e comecei a ajustar, comecei a criar funis de captação de leads, onde esses funis aquecem, engajam os meus usuários e oferecem uma solução para ele. Não é que eu dava uma aula, mas eu dava uma baita necessidade de compra da solução que eu tinha. Tá? Então eu aprendi a fazer isso rápido, um processo ali. Eu gosto de coisas simples, mas que elas geram bastante performance. Por ter essa cabeça de engenheiro, eu acabo criando esse modelo. E uma coisa, só para complementar, nessa época, cara, eu comecei a vender com funil dentro do WhatsApp. E quando eu falava isso para outros empreendedores digitais, até em grupos de mastermind, a galera achava que não ia funcionar, né? Naquela época não tinha plataforma. Sim. A única plataforma que tinha era a da Lead Lovers, né? Era uma plataforma que eu utilizava na época. Então era a única que entregava funis de vendas dentro do WhatsApp. Eu utilizava aquela plataforma para conseguir engajar, fazer automação. Eu olhava, a taxa de abertura de e-mail era 10%, a minha chegava a quase 100%. Então, se eu levava mais 9 vezes mais pessoas, 10 vezes mais pessoas do que o pessoal estava fazendo tradicionalmente. Hoje o WhatsApp todo mundo usa, mas eu usava naquela época, lá 2017. Então, para mim foi um baita diferencial que eu utilizei naquele momento, sabe? Sabe que é legal? Você pegou um hack ali, basicamente, né? Uma oportunidade que as pessoas não viam, que era o WhatsApp. Aliás, a automação de WhatsApp, né? Automação de Acho que WhatsApp. é a automação de WhatsApp. E utilizou isso de uma forma legal. Curti, bem diferente mesmo para a época. Inclusive, né? Logo no começo, para quem não sabe, o WhatsApp era até pago no Android, né? Você tinha que pagar um valor lá, se não me engano, R$ 1, R$ 2. Era uma coisa ridícula assim. Mas a gente tinha que pagar para fazer o download do WhatsApp. Muito legal. Essa eu não sabia, né? Sim, no iPhone sempre foi de graça, Aham, mas no Android teve um período ali que eles cobravam tipo R$ 1. Era simbólico, assim, aham. mas você tinha que pagar para fazer o download. Não sei por quê. Ah, legal. E aí, tipo, depois que eles removeram essa restrição, que aí realmente começou a ter uma adoção maior do pessoal do Android e tal. E aí se popularizou no Brasil muito mais o WhatsApp, né? E até um dado assim, eu vejo esses funis tradicionais, na época pelo menos, eu não sei hoje, eles performavam em média de 1%, ou seja, cada 1% das pessoas que visualizavam a página de vendas compravam. Por eu ter esse poder do WhatsApp, a minha média sempre foi de 6 a 16. Então depende muito de produto, ticket, sazonalidades, mas sempre foi de 6 a 16. Então assim, você vê que só por utilizar, sei lá, a ferramenta certa, o canal correto, você já consegue gerar muito mais performance do que o que dizem que é o melhor caminho, sabe? Sim, sim. Entendi, legal. E, cara, e fala um pouco mais hoje aí da Personal Digital, como que tá o modelo hoje, o que realmente ela entrega, porque acredito que seja diferente, né, do que da proposta de valor que começou lá no início. Fala um pouco mais sobre o momento da empresa aí, pra gente Cara, saber mais. em 2021, nasceu a segunda empresa. Eu tinha a primeira, que era uma agência de vendas de infoprodutos, tenho até hoje. Hoje ela é muito mais focada em mentorias, implementações do que a gente faz, né? E a Personal Digital, quando ela nasceu em 2021, ela era uma simples solução para o personal trainer conseguir prescrever treinos dentro de um app, na palma da mão do seu usuário, né? E lógico, o produto foi evoluindo, a inteligência artificial chegou, e hoje, naquela época lá, as pessoas passavam, sei lá, o profissional passava em torno de 20 minutos para montar um treino, porque era ele que pensava. Hoje, com a IA, nós inserimos uma inteligência artificial lá, que ela cria para o personal treinos em 30 segundos. Imagina, o cara passava 20, 30 minutos prescrevendo, montando um treino para o seu usuário, e agora ele, em 30 segundos, já está pronto para ir lá, ele só vai lá e valida. Se ele quiser ajustar, ele ajusta. Aí você falou sobre o modelo de negócio. Nós somos uma assinatura, tá? Um SaaS, um sistema que é vendido ali, e ele me paga uma recorrência mensal. Lógico, existem algumas estratégias para não vender só o mês, vender o ano, e a gente tem um LTV, só para traduzir o LTV, né? É como se fosse o usuário, ele vai passar mais tempo pagando para mim, tá? Então, esse é o nosso modelo atual. Existem algumas outras fontes de monetização, né? Como, por exemplo, a intermediação de pagamento. O personal ele vai vender o treino para o seu aluno, certo? E o aluno precisa pagar, e a gente disponibiliza essa função também, assim como um marketplace interno.
Hoje eu também ofereço a possibilidade do personal trainer vender dietas para os seus alunos, tá? E essa dieta, esse personal trainer é comissionado também. Então, algumas outras fontes. Temos alguns outros projetos de expansão, nesse momento até rodando MVP, tá? Estamos em piloto criando novas alavancas de venda. Posso falar um pouco mais, caso você ache que faz sentido? Não, legal, legal, curti. O que eu gostei foi que, além do modelo principal, que é a assinatura base, você agrega valor para o personal, né? E ainda tem mais formas de monetizar, né? Tipo, como você falou, cobra um FII sobre a transação, aí tem a prescrição ali de dieta e tal. Pô, e eu curti, bem legal isso mesmo. E o que você vê aí para personal digital para os próximos anos? Cara, a personal, eu encontrei o seguinte: eu tô vendendo para um público que são personal trainers, academias, e eu vi esse público ele tem um tamanho, né? E para chegar aonde eu quero chegar, eu preciso de um público maior. Vamos supor que seja isso. Eu tenho uma limitação de público, então o que é que eu fiz? Eu comecei a criar soluções dentro do meu próprio ecossistema. E como é que eu faço isso? Hoje eu estou desenvolvendo, por exemplo, os features, funcionalidades, né, para assessorias de corrida. A gente sabe que corrida tá num hype absurdo, então eu vi esse hype, essa crescente, e comecei a criar também funcionalidades para corrida, para CrossFit. Então a gente está nessa leva aí desse desenvolvimento, testando o processo de vendas, tá? E o principal lançamento que a gente está fazendo agora é plano de benefícios para Enterprise. As empresas vão poder ajudar seus funcionários a ter uma melhor qualidade de vida cuidando da sua saúde física. A gente sabe que quem cuida da saúde física tem produtividade aumentada, tem emocional, a cabeça cuidada e com certeza o profissional vai render muito mais com a nossa solução. Cara, legal, porque vocês estão expandindo aí as modalidades, né, de exercício. Isso. E também partindo pro B2B, né? Partindo para planos corporativos, vamos dizer assim, né? Que realmente faz muito sentido, porque, como você falou, né? O cara que tá mais saudável, ele vai produzir mais, ele vai estar mais esperto, mais atento, né? Às demandas do dia a dia. Eu sou prova viva disso. Eu ainda estou em cima do peso, mas eu já emagreci muito nos últimos 10 anos, e isso realmente mudou a minha vida. Hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, né? Então eu aposto muito nisso, acho que faz sentido. Acabou até sendo um propósito para mim, sabe, em relação a isso. Porque quando começou a pandemia, eu ainda estava vendendo ali infoproduto e minha mãe ela tem muito problema de saúde, né? Diabetes, hipertensão, ela é idosa. E quando eu vi aquele certo isolamento para o grupo dela, eu estava muito acima do peso, 33% de gordura. E eu fiz, a partir de hoje eu começo a me cuidar, porque eu não quero chegar na idade dela com esse monte de problema, sabe? Sim. E sabe, eu comecei a cuidar de mim, comecei a fazer esportes, hoje eu corro, né? Sábado agora a gente vai ter uma meia maratona. Então, quando você começa a cuidar, o projeto que eu estava trabalhando, que é um projeto muito relacionado à saúde das pessoas, ele virou minha rotina, sabe? Então, o meu hobby acabou se tornando o meu business. Consegue entender? Sim, sim. O que é a melhor coisa, né? Que você é o ICP do negócio, né? Então, eu entendo. Quando você falou aí, pô, eu cuido de mim, eu sei o quanto transforma. Eu cuido de mim, eu sei o quanto transforma, sabe? Às vezes você tá acostumado a ler com o Instagram, com aquele excesso de dopamina que é liberado, e você vai para uma corrida, né? Que é uma dopamina que você precisa de tempo, mas você vê que a recompensa ela é muito superior àquela dopaminazinha do Instagram ali, que ela só te atrasa, saca? Sim, sim. A sensação de você acabar um treino é muito boa, né? Então A de conquista. É horrível ir, mas é excelente voltar, né? Isso é muito legal. E, cara, curti muito aí. E o nosso canal aqui, o intuito é a gente inspirar pessoas que estão começando ou que vão começar a empreender, né? E dessa jornada toda aí, se vocês pudessem olhar para trás e nesses quase 10 anos, né? Que você já tem aí de trajetória empreendendo, o que você poderia falar para quem está começando ou para quem vai começar? Dá uma dica para a galera aí. O que você poderia agregar de valor para elas para encurtar tempo? Cara, existem alguns pilares que alguns são óbvios, mas eles precisam ser relembrados, outros nem tanto óbvios, e o que eu vou falar é baseado na minha experiência, eu não vou falar nada tipo de livro, né? Pode ser que existam outras dicas melhores que as minhas, mas eu vou falar o que funcionou para mim, tá? O que me fez avançar e chegar onde eu cheguei e continuar essa jornada com sangue nos olhos ainda. É muito comum, não sei se você percebe isso, mas as pessoas às vezes começam e elas querem desistir, né? E a gente está desde 2017 criando o projeto, evoluindo o projeto, pivotando até chegar ao local ideal. Então, para mim, principalmente o primeiro ponto
é você ter uma ideia que resolva um problema de quanto mais pessoas possível. É o que a gente gosta de chamar de big nicho, né? Um nicho grande. É legal vender para nichos pequenos? Assim, existe negócio que funciona assim, mas eu gosto de explorar negócios gigantes, por isso que eu tô na área da saúde, tá? É muito comum também quando eu falo isso, algumas pessoas. Ah, mas e a concorrência? Cara, esquece isso. Se você souber como vender, né? E aí a minha segunda dica, aprenda a vender. Isso o Flávio fala isso, eu gosto muito do Flávio. Mas isso eu vivi na pele, eu vivo nesse campo de batalha. Eu sei que vender é muito mais importante que ser o maior especialista de produto. Porque eu acredito, o produto ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Assim, não existe margem para ele ser ruim. Mas o processo de vendas, ele é uma obrigação sua. O produto pode ir evoluindo, sabe? E se eu pudesse dar uma terceira dica, seria encontre as pessoas certas que vá com você nessa jornada. Se você quer ser empreendedor solo, mas tenha pessoas ao teu redor que possam te ajudar, seja sua namorada, sua esposa, enfim, alguém que possa estar junto, que confie em você e que possa te apoiar nos momentos mais delicados. Nem sempre isso é possível, mas é uma recomendação, tá? Então esteja com as pessoas certas. Se for encontrar sócio, encontre sócios que tenham habilidades diferentes das suas. Não pega, se você é dev, não vai pegar outro dev. Se você é de comercial, não vai pegar outro cara de comercial. Se você é dev, pega um cara bom de vendas, saca? Então, une com pessoas de habilidades diferentes, princípios e valores iguais, né? Isso é muito importante, tá? Sim, é verdade. Eu já quebrei cabeça em encontrar princípios e valores diferentes, se conectar e é o pior caminho. Vai dar ruim. Sim, Saca? você quer empreender com alguém, por exemplo, você tá focado em fazer o negócio acontecer e etc. E a outra pessoa tá focada em ir pra balada, esse tipo de coisa, não vai dar certo, né? Os princípios ali, pelo menos naquele momento, os valores naquele momento, que eles são mutáveis, né? Vai estar desalinhado e vai dar atrito, não tem como, né? Tipo, aí você quer empreender e o seu sócio quer passar em concurso. Não, Não vai dar certo, tá ligado? não tem como. São objetivos diferentes, tá? Então eu acho que essas 3 dicas aí, ela dá pra começar. E aquela velha de sempre, né? Nunca desistir. Uma hora dá bom, cara. Uma hora dá bom. E a recompensa é muito maior, né, do que em ser CLT. Não que tenha nada de errado em ser CLT, mas a recompensa financeira é muito maior, né? Porque você vai ter liberdade não só de dinheiro, mas geográfica e também de tempo, né? Porque se você tem dinheiro, você tem mais tempo. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Você me perguntou, eu falei 3 pontos. Eu enxergo que muitos empreendedores também, eles acabam tendo uma dificuldade de crescer por, às vezes, não querer seguir algo que um mentor falou, alguém que já conseguiu. E eu vejo até que é um certo ego. E eu vejo que o ego, ele acaba destruindo uma performance que você poderia ter naturalmente. Queria ouvir também tua opinião um pouco sobre isso. Você vê que o ego, ele pode ser um baita sabotador do negócio e o cara deixar de tá evoluindo porque tá querendo estar certo e perde um pouco da humildade. Cara, eu acho que conselhos podem ajudar muito, mas eu gosto de pegar o conselho de várias pessoas diferentes. Por quê? Vou só contextualizar isso. Eu admiro várias pessoas em diferentes áreas da vida delas. Ninguém é perfeito em todas as áreas. Então eu tento extrair os melhores conselhos que aquela pessoa tem para me dar na área que eu admiro, na área que os valores batem com o meu. E aí eu pego e absorvo para mim. Eu tento fazer dessa forma. É perfeito, eu também gosto muito disso, né? Que se conectar com quem já fez. Geralmente, pessoas que, por exemplo, eu tô agora em alguns grupos de pessoas que já venderam a empresa. E é o meu próximo passo. É um grupo um pouco mais difícil de se achar, mas quando você acha, se ela tem os princípios, os valores, ela tem a experiência, com certeza ela vai encurtar teu tempo, né? Tá? Essa é a visão também que eu tenho e compartilho. Eu gosto de fazer isso, cara. Eu nunca vou pedir, sei lá, conselho de casamento pra um cara que não é casado, sabe? Uhum. Não faz sentido. Então eu tento buscar alguém que já vendeu uma empresa, alguma coisa do tipo, sabe? E é legal que esses caras que, por exemplo, você falou aí que não é casado, eles são os melhores pra querer te dar conselho, né? Exato. Ou que não tem filho e você vai pedir conselho sobre filho. Então é mais sobre isso. Você falou isso aí, aconteceu comigo, né? Um cara, ele não tinha filho e ele quis me dar conselho sobre meu filho, tá ligado? Tipo, Espera aí, velho. Ele já tem 11 anos, eu tenho uma boa expertise com isso. é isso aí, Nas. Tem mais alguma pergunta aí, alguma coisa? Cara, eu acho que foi legal. Valeu pelo convite aí, né? E que esse conteúdo ele consiga ajudar a mais empreendedores. Beleza. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações. E também, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo, que a gente vai responder vocês aí. Eu sempre leio todos os comentários e respondo.
Beleza? Valeu, Inácio. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera.